Olá a todos, bem-vindos. Este será o primeiro vídeo deste canal e eu vou-me apresentar e vou-vos contar aqui um bocadinho da minha história. Então, sou a Sara, sou terapeuta animal, trabalho com comunicação intuitiva animal, com mesa PET, com terapias que integram aqui o humano e o animal e tudo o que é que isto quer dizer. Então, vou-vos falar um bocadinho de mim e, entretanto, vou-vos explicando como é que tudo isto funciona. Então, a comunicação intuitiva animal era uma coisa que eu trazia já de criança. Eu comunicava com os meus animais quando era criança e era uma coisa super normal em mim. Só que eu fui-me desconectando porque as pessoas à minha volta iam dizendo que isto não é normal, a criança fala com animais, isto não é muito normal, e ok, nós vamos nos distanciando e vamos acreditando naquilo que estamos a ouvir. Ainda assim, eu sentia muito forte em mim esta parte animal, ok? Não com a comunicação, mas a parte dos animais. Eu sempre adorei animais, sempre tive animais, sempre... Bom, a certo momento da minha jornada, eu optei por ter a minha família, ter os meus animais e sentia falta desta parte. Então, de vez em quando eu comunicava, mas sempre naquela dúvida de será que eu estou doida, será que eu estou a fazer a coisa certa? Muitas dúvidas, muitas perguntas para as quais eu não tinha resposta. A certo momento, ainda também ligado à vertente animal, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, tratamentos. Eu sempre tive esta sensação de querer tratar o animal. Não é pela parte veterinária, era uma coisa que eu, enquanto criança, gostava muito, mas à distância hoje percebo que não era a parte veterinária, até porque eu tenho muitas limitações com tudo aquilo que envolve, e por isso respeito muito os veterinários, mas por tudo aquilo que envolve a parte veterinária, como que operações, exames, análises, tudo isso, eu acho que não era capaz de espetar uma agulha num cão, num gato, em nada. Portanto, percebi depois que a minha vertente não era a vertente veterinária. Embora respeito muito e embora goste muito, mas não era esse o meu caminho. Bom, como eu estava a dizer, mais tarde senti esta necessidade e até mesmo por uma busca própria eu comecei a procurar o Reiki. Fiz aqui em 2015, mais ou menos, 2 níveis de Reiki, mas a minha ideia era sempre poder aplicar aqui isto junto com os animais. O tratamento para o animal, para mim, mas também para eles, ou seja, tudo, eu sentia isto, eu não vos consigo explicar isto de uma outra forma, mas eu sentia que o tratamento tinha que ser por aqui, para nós e para eles, não fazia sentido de outra maneira. Nesta altura, eu fiz o meu percurso do Reiki e, entretanto, fui aplicando nos meus animais e continuei nesta minha busca, sempre tendo em conta aqui a parte animal. Foi então que em 2016, no final de 2016, percebi que ia acontecer um curso de comunicação intuitiva animal e eu inscrevi-me. E foi muito bom, porque para já foi um fim de semana fantástico, depois foi aqui, de certa forma, um validar daquilo que eu já fazia, intuitivamente quando era pequena, porque era este o meu caminho, só que agregou aqui toda a técnica que eu aprendi ali. Várias técnicas. Portanto, foi muito bom, foi validar no fundo que eu não estava doida, não é? E que eu podia mesmo fazer aquilo e que eu conseguia mesmo fazer aquilo, só que também com uma técnica. E foi uma ferramenta que eu utilizei muito com os meus animais, com animais de amigos, quando era necessário eu utilizava. Eu na altura ainda trabalhava fora, portanto não trabalhava como terapeuta, e eu fazia disto, no fundo era um tratamento quando os amigos me pediam ou quando os meus animais necessitavam, era aqui que eu inseria tanto o Reiki como a comunicação. A certo momento ficámos todos em casa, não é? Temos aqui aquele célebre ano onde todos tivemos que ficar em casa, e foi aqui que eu realmente, e que coincidiu com a partida de uma gatinha minha,
com a Rebeca, portanto com a partida da Rebeca, e eu decidi que era momento de aprofundar e de entender mais, porque eu sabia que existia mais, mas havia aqui alguma coisa que eu não entendia como chegar lá. E foi por aqui. Em busca, nas minhas pesquisas, encontrei uma professora do Brasil que dava um curso de uma mesa PET, e eu inscrevi-me e fiz. Esta mesa veio através dos correios, portanto o curso foi online, mas a mesa veio através dos correios, e vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. E o curso foi fantástico e eu utilizei muito esta mesa também. A certo momento eu usei, aliás, as primeiras mesas que eu fiz foi tanto para esta gatinha que tinha partido uns meses antes, como para a minha cadela Matilde, que ainda esteve entre nós durante algum tempo. Eu fui-me aprofundando nesta mesa, fui trabalhando com ela, fui trabalhando aqui já numa postura diferente, porque eu já tinha, para além dos amigos, eu já tinha alguns clientes que já tinham chegado através de amigos, ou seja, o boca em boca. E eu continuei nesta minha jornada e a certo momento percebi que eu também precisava de ser curada, porque não era só eu. Então, eu continuava em busca dos tratamentos para os animais, mas não estava a olhar para mim. E eu sabia que se eu não me tratasse, eles iam aqui captar energias minhas que não eram as melhores, não é? E enfim, eu precisava de ter este cuidado. Foi aqui que eu fui em busca também dos meus processos de autoconhecimento, desta cura mais intensiva, vou falar mesmo assim. E foi nesta altura, mais ou menos em 2022, que eu conheci a Ana Paula Retucci, hoje Instituto Akai. Ela na altura fazia, eu conhecia, a primeira vez que a vi foi num vídeo que nem era no canal dela. E ela depois, em seguida, pouco tempo depois, ela fez aqui uma jornada que era o Despertar do Novo Humano. Fez isto no YouTube. E esta jornada foi fantástica, foi uma cura brutal. E eu tive uma grande conexão com a Ana Paula. Na altura, uma conexão ainda só da minha parte, porque ela acho que nunca me tinha visto, nunca tinha ouvido falar de mim, mas a verdade é que eu já sentia isto. E foi aqui que eu comecei a seguir e a ouvir tudo aquilo que ela tinha para dizer, que para mim fazia tanto sentido. Em todo este processo, eu acabei por ser iniciada a CAI, entrei como abençoada, foi uma jornada de muita transformação, muita cura, limpar aqui muitas coisas, muitas crenças, sei lá, eu acho que vamos estar sempre a limpar, mas eu acho que ali eu fui mesmo desafiada a olhar para muita coisa. E é uma jornada que, de certa forma, continua, não é? E até hoje continua. Neste processo, eu tive uma situação, enquanto eu estava aqui neste processo, já como iniciada a CAI, eu tive aqui um processo com a Matilde, que era a minha cadelinha, um desafio muito grande, porque ela tinha que ser operada e havia aqui grandes riscos dela não poder sobreviver, tendo em conta a idade, tendo em conta o problema que tinha no coração, tendo em conta aqui N situações, e eu estava em pânico. E foi a Ana Paula, de certa forma, que me fez perceber que eu tinha uma medicina e que eu tinha que ouvir aquilo que o meu coração dizia e acreditar um bocado em mim, que era o que eu não estava a fazer. Eu focava-me nas ferramentas e nas técnicas que tinha dos outros, mas não... Eu sabia que tinha eu sabia que tinha isto, mas eu não me focava em mim. E então, neste processo, a Matilde foi operada, a operação correu muito bem e voltei aqui a este ritmo de tratamento da Matilde no pós-operatório e de toda esta parte, obviamente,
continuo a reforçar, integrativa, porque a veterinária fazia a parte dela e fez sempre de uma forma fantástica, e eu fazia a minha parte, portanto, esta parte mais holística, vamos dizer assim. E eu continuava a trabalhar com a outra mesa até que, portanto, com a primeira mesa do curso que eu tinha feito, até que eu chego a um momento que vejo uma informação da pessoa que canalizou esta mesa a dizer que a partir de 2024 já não fazia sentido utilizar esta mesa, a partir de meio de 2024, o que fazia sentido usar a próxima mesa, portanto, outra mesa que tinha sido canalizada. E eu vou-vos dizer, não me apetecia, sinceramente, passar por todo o processo de ter que mandar vir mais uma mesa do Brasil, passar por todo o processo da alfândega, enfim, não quis. Mas aquela ferramenta para mim era muito importante, aquela mesa para mim era verdadeiramente aquilo que eu mais usava nos tratamentos. Então eu fiquei aqui num grande dilema. O que é que eu faço? E de certa forma eu conectei-me e pedi uma orientação. Pensei, os meus mentores vão ter que me ajudar neste processo, vão ter que me dizer para que lado é que eu vou, para que caminho é que eu vou seguir, porque se eu não posso ficar com esta mesa, então eu vou ter que ter aqui uma alternativa. E eu comecei com este processo em janeiro de 2024, sabendo que a meio do ano eu provavelmente ia deixar de funcionar com aquela mesa. E realmente tudo é tão incrível e tão sincrónico que em junho, julho, a Ana Paula Retucci comunicou comigo, mandou mensagem a dizer que vinha a Portugal e que gostava de me desafiar para eu canalizar uma mesa para animais ligada ao Instituto Akai. Ou seja, no fundo, era um desafio, eu não estava à espera disto, era uma responsabilidade, eu não sabia se ia dar conta, mas ela acreditava e eu tinha medo. E no meio disto tudo, a mesa realmente foi feita, ela está aqui, ela é linda, maravilhosa. Ela foi ancorada no dia 7 de setembro, o ano passado, aqui na Torre de Belém, em Lisboa. E eu, no fundo, fiquei sem a primeira mesa com que eu trabalhava, mas ela fez parte deste processo, ela atendeu muitos animais, ela foi fantástica, mas foi também essencial para eu perceber toda esta dinâmica. E então, juntando este bolinho todo, juntando todos estes ingredientes, não é? Juntando a mesa que eu já tinha tido, os cursos que eu já tinha feito, o entendimento que eu já tinha, tudo aquilo que a Ana Paula trouxe aqui, Ana Paula Retucci, hoje Instituto Akai, que ela trouxe aqui como grande expansão, para mim, esta mesa foi canalizada, foi ancorada por ela e ela hoje está ao serviço de todos os animais e dos seres humanos. Ela ainda não tinha, ela já tinha sido divulgada, portanto ela já tem quase um ano, ela já está a trabalhar há quase um ano, a verdade é esta. Eu é que não tinha ainda tido, vou dizer mesmo, coragem de vir aqui pôr a minha cara e explicar como é que isto funciona, o que é que eu ando aqui a fazer, como é que esta mesa chegou ao mundo, tudo isto. E mais uma vez, eu depois vou falar aqui de uma outra situação, talvez não vá falar neste vídeo, porque eu acho que ainda para mim não é muito confortável, mas ela serviu aqui de muito tratamento para a Matilde. A Matilde já cá não está, já não está entre nós desde maio, e por isso também é um bocadinho difícil ainda falar sobre este tema. Eu irei falar num outro momento, não neste vídeo, mas posso-vos dizer que pronto, esta mesa já está a trabalhar verdadeiramente há um ano, e eu ainda não tinha tido coragem para vir aqui mostrar este trabalho, que na verdade não é só meu, é um bocadinho de tudo aquilo que eu aprendi nesta minha jornada, mas é muito
de todo este ancoramento que eu tive e deste apoio que eu tive do Instituto Akai. Sem eles isto, eu acho que não tinha sido possível, quase de certeza. E mais uma vez, este vídeo também não tinha sido possível porque foi a Ana Paula que mais uma vez está em Portugal e que me veio aqui desafiar e tirar-me da minha zona de conforto para eu pôr aqui a minha cara e para apresentar este trabalho. Portanto, eu depois vou fazer aqui outro tipo de vídeos a explicar melhor como é que tudo isto funciona, como é que os nossos animais acabam por absorver aqui as nossas energias. Mas eu acho que para também não ficar aqui muita informação junta, eu vou fazendo isto por partes, acho que faz mais sentido. Vocês já ficaram aqui a conhecer um bocadinho de mim, um bocadinho do meu trabalho. Não vos vou conseguir falar de tudo num só vídeo, mas é no fundo abrir aqui um espaço para ter que me comprometer convosco e vir aqui partilhar mais do que é esta jornada. E quem sabe poder aqui também de alguma forma ajudar tutores, animais e que necessitam mesmo, que eu sinto que estamos a entrar aqui numa transição planetária que esta ajuda é necessária. Também por isso eu ter perdido aqui um bocadinho a minha vergonha, entre aspas, e ter o coração falou mais alto, é por aqui. Coragem é mesmo isto, é agir com o coração e para mim não fazia sentido estar aqui se não fosse desta forma. Por isso, vou terminar por aqui este vídeo, vou-vos deixar um grande beijinho. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like. Se acharem que alguém precisa de ouvir aquilo que eu trouxe aqui, partilhem com os amigos. E obrigada. Tchau!